Olha, todo mundo que tem Nintendo Switch 1 ou então que pensa em ter o Nintendo Switch, tá de olho no Switch 2 e eu também era uma dessas pessoas, mas aqui eu fiz o caminho contrário. Enquanto eu guardava dinheiro para comprar o Switch 2 e esperava uma promoção decente, que não fosse algo próximo de R$ 4.000 em um console, eu resolvi gastar o dinheiro que eu ia usar no Switch 2 em um outro console que também não é barato, e aqui eu tô falando do Steam Deck. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu fiz essa escolha e porquê que pode ser que para você essa seja a melhor escolha também. E eu vou te provar matematicamente o porquê que esse console aqui, ou PC, depende muito aí do como que você vai utilizar ele, pode ser a melhor escolha para você aqui no final de 2025, início de 2026. Lembrando que esse aqui é um vídeo de opinião, eu vou estar trazendo para você a minha opinião, mas lógico, embasada aqui em números e do porquê que você também deve pensar nessa possibilidade. Vem comigo que eu vou te mostrar o porquê que o deck vale muito mais a pena do que o Switch 2 para quem mora aqui no Brasil. Olha, não tem como falar de videogame e esquecer que você precisa estar comprando jogos. E como a gente não tem no horizonte nenhuma possibilidade de desbloqueio do Switch 2, o que foi literalmente um balde de água fria para mim, já que aqui no canal a gente foca nos conteúdos de Switch desbloqueado, principalmente pelos preços inacessíveis da Nintendo no Switch 1, e o desbloqueio foi literalmente a salvação para o brasileiro quando se tratava aqui, ó, de console portátil custo-benefício. O Switch desbloqueado é literalmente imbatível e continua sendo, mas com o passar do tempo o Switch foi ficando um pouco mais cansado. Inclusive tem inúmeros vídeos aqui no canal ensinando como burlar aí, ou como utilizar, extrair o máximo do poder de processamento desse console, que não é tão grande assim, mas que você pode tranquilamente, graças à comunidade de desbloqueio, tá aproveitando overclock, tá aproveitando mod, para poder tentar extrair o máximo possível dessa performance. Mas se trata aí de um console lá de 2017, com um chip Tegra X1, que é um chip aí basicamente muito próximo a um chip de celular. E olha, assim como muita gente, eu também fiquei em êxtase quando descobri que o Switch 2 ia ser muito próximo que é o Switch 1, e eu não acho que ele deveria ter inovado tanto como muita gente criticou. É um console híbrido também, um console que tem aí portabilidade, que você vai poder levar para tudo quanto é lado. Ele basicamente pega tudo que o Switch 1 acertou e melhora no modelo do Switch 2, já que você vai ter jogos de third party que eram literalmente impossíveis de ser rodados aqui no modelo do Switch 1. Então aqui ponto para o Switch 2, porque realmente foi um acerto muito grande. Mas muita gente esquece que no mercado, ó, já tinha outro cara que era capaz de fazer isso, que é aqui literalmente o Steam Deck. Então o que diferenciava o Switch 2 de um console ou PC como o Steam Deck? Literalmente os exclusivos da Nintendo. Porque dificilmente alguém compra um Nintendo Switch sem pensar nos exclusivos ou então na portabilidade. Pelo menos hoje em dia é isso que move todo mundo. Mas com certeza a maior porcentagem vem em torno dos exclusivos. E o grande balde de água fria para mim foi simplesmente Mario Kart, pelo preço que custou. E não só Mario Kart, mas como todos os jogos que vão sair para o Switch 2. A comunidade nintendista vai dizer para você que foi só o Mario Kart, foi um caso isolado, mas vide Donkey Kong, que tá custando aí R$ 439 e eu não quero pagar R$ 439. Eu tenho conta para pagar, eu tenho família para cuidar e esse preço é literalmente inviável para mim. Então eu não comprei o Switch 2 e fiquei à espera das notícias relacionadas ao desbloqueio do console. E pessoal, aqui eu não tenho boas notícias para vocês. Pelo menos na data aqui de publicação do vídeo, a gente não tem literalmente absolutamente nada de concreto. Teve um exploit que conseguiu acessar lá uma parte. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, mas não, definitivamente a gente tá muito longe do desbloqueio do Switch 2. Então se você tem grana, se você quer aí jogar os exclusivos do Switch 2 como Bonanza, como Donkey Kong Bonanza, que é fantástico, e mais coisas que vem por aí, tudo bem, legal, o Switch 2 é o console para você. Mas se você não quer gastar tanto dinheiro, vai aqui ó, no Steam Deck, ele vai te permitir tudo que o Switch desbloqueado faz. Só que de uma forma muito melhorada. Esse cara aqui me surpreendeu com emulação. A gente tem aqui o RetroArch Switch na mão no canal para emular no Switch, mas literalmente o Steam Deck, ele é totalmente já desbloqueado. Você não tem que pensar em pirataria com esse console. Você literalmente pode mudar o que você bem entender aqui, porque a Valve permite isso. Muito diferente do como é com a Nintendo, que até ameaça com o Switch 2, te dá um ban que você vai perder tudo, coisa que não aconteceu, não tem notícia disso. O console brinca, de fato. Houve gente que tentou usar o
Nintendo Switch, aquele flashcard, teve relatos que o console foi brincado, mas aqui não, aqui literalmente você não vai, você pode estar utilizando cópias aí dos 7 mares da internet sem problema, é muito tranquilo fazer isso, mas honestamente não vale a pena. Você já viu quanto custa os jogos na Steam? Você pode estar comprando o jogo na Steam, você pode pegar os jogos grátis na Epic Games e utilizar o Heroic Game Launcher, que é um recurso para usar jogos da Epic direto aqui dentro do Steam Deck. E há uma semana atrás, literalmente, Hogwarts Legacy foi dado na Epic Games. Você literalmente vai jogar aqui. Lá no Switch 2, você vai ter que pagar uma fortuna para estar jogando. Então, se você não tem muita grana, você pode até pensar, pô, mas você está indicando um console caro, que é o Steam Deck. De fato, ele é caro, ele não é barato, porque não tem nem representação aqui no Brasil. Você vai precisar comprar no mercado cinza, mas facilmente ele vai se pagar com o preço dos jogos na Steam. Se você tá achando que tá caro o jogo direto na loja da Steam, tem o Eneba, tem outros sites que você vai conseguir estar comprando cópias e chaves, pagando valores ridículos de barato. Tem jogo muito bom de 4, 5 reais, a oferta ela é muito grande, porque se trata de jogos de PC, só que literalmente, ó, rodando aqui na palma da tua mão. Então com o deck, você não vai precisar comprar um console caro, ficar com poucos jogos, aguardando a comunidade trazer desbloqueio. Ele literalmente já tá desbloqueado para você, porque ele é um PC. Todo PC, naturalmente, é desbloqueado. Então você pode fazer com ele o que você bem entender. Se você é alguém que tem o Switch 1 desbloqueado, modelo 1 do Switch, cara, vai no Steam Deck, não vai no Nintendo Switch 2, porque você não vai gostar de ter de novo as amarras da Nintendo. Você que se libertou dessas amarras com o desbloqueio do console, não vai conseguir se adaptar de novo a ter esse monte de bloqueio e ainda tem que pagar extremamente caro para estar jogando. Eu realmente só compraria o Switch 2 se saísse algum jogo exclusivo, só pudesse jogar lá. E apesar de Donkey Kong Bonanza ser um jogo que me interessa para estar jogando, eu não acho que o Switch 2 tenha tido um lançamento com jogos que façam esse console ser obrigatório. Eu ainda posso aguardar, no futuro posso pensar em comprar, mas hoje para mim o Steam Deck é muito mais console do que o Switch 2, é muito mais PC, ou como você queira chamar, é uma opção muito melhor financeiramente, porque eu não vou pagar 500, 400 reais em um jogo, ou ficar desesperado atrás de promoções com 25% de desconto em mídia física. Aqui simplesmente tem promoção toda hora, tem muita coisa para eu estar jogando, eu vou aproveitar demais e já tô aproveitando demais esse console. Além da possibilidade de emulação, de um monte de coisa, o SteamOS não foi pensado, de fato, é um Linux, ser utilizado como um PC, mas você pode estar fazendo o que você quiser aqui, basta se esforçar um pouquinho para aprender um pouco mais sobre Linux, que você consegue usar aplicativo e um monte de coisa. Mas o primordial, esse aqui com certeza ó, é o console pensado para o brasileiro. E a Valve é a empresa que está salvando o mundo dos videogames. Sony, terrível, Xbox, nem se fala o que aconteceu, mas a Valve até então, a gente tem que tirar o chapéu, porque aparentemente ainda pensa no consumidor na hora de estar trazendo aqui os produtos, como por exemplo o Steam Deck. Aí tem um outro tema que muita gente vai dizer, pô, mas a bateria do Steam Deck é muito ruim. E o Switch 2, pessoal, não é o Switch 1. Você pode procurar em tudo quanto é lugar, em pesquisa, o Switch 2 também não tem o poder de bateria como o Switch 1 tem. Infelizmente, o preço de mais poder de processamento para você ter jogos mais bonitos, com FPS mais alto, é o custo de bateria. Só que aqui no deck, você pode, por exemplo, reduzir a quantidade de FPS. Eu tenho jogado aqui Assassin's Creed Mirage e eu tô deixando a 40 FPS, porque essa tela é pequena e não me incomoda. Então, eu tenho muito mais tempo de bateria. Por se tratar de um PC, você pode escolher. Você tá em casa, de repente você quer jogar 60 FPS, você faz as configurações sabendo que vai durar uma hora e meia de bateria. Agora, se você quer mais bateria, desce para 30 FPS, coisa que o Switch 2 roda em muitos jogos. Você vai ter EFC a 30 FPS, Assassin's Creed Shadows, você não vai ter 60 FPS. Aqui você pode tentar fazer o jogo rodar 60 FPS, é da sua escolha. E eu, com o Switch desbloqueado, aprendi a jogar videogame da forma que eu bem entendo, e com certeza um PC portátil, no caso aqui eu escolhi o Steam Deck, que ainda tem essa cara mais de console por não ter Windows, por se comportar como um console, como a minha opção definitiva hoje de console portátil. E é lógico, eu tenho um, dois e o outro Nintendo Switch aqui, eu tenho 3 Nintendo Switch desbloqueados comigo, por causa do canal e também porque eu amo os exclusivos. Mas o Switch 2 ainda não é uma opção viável para mim e honestamente, a não ser que você tenha muito dinheiro, eu acho que ela também não é uma boa opção para você. E eu recomendaria que você, pensasse nesse cara no Steam Deck. Deixa aí nos comentários se você acha que o deck vale a pena em 2026 ou se acha que ele já tá defasado também e que eu fiz besteira em comprar esse console. E se sim, deixa também qual console você acha que eu deveria trazer aqui no canal ou que você tem ou que você pensa em comprar. Vamos bater um papo aqui, esse aqui foi um vídeo mais de opinião e um papo mais cabeça com vocês sobre o mundo
mundo dos videogames e aqui dos consoles portáteis. Se você gostou desse tipo de conteúdo aí, que é diferente do tipo de conteúdo que eu costumo trazer aqui no canal, deixa seu like aí pra fazer com que eu entenda que é um conteúdo interessante e que o YouTube entregue pra mais pessoas também. Eu sou o Caio, você tá no Switch na mão, valeu meu amigo, falou e até o próximo vídeo.